Gente, boa noite, né? Obrigada pela presença de vocês, né? Mesmo um dia frio, né? Que bom, vocês estão aí, para a gente conversar um pouco. O mês de junho, ele tem uma marca, tem uma devoção especial nesse mês de junho. Qual é? Qual? O Sagrado Coração de Jesus. Então, o Sagrado Coração de Jesus, ele é muito querido, né? É uma devoção popular, né? Quando a gente presta o culto ao coração de Jesus, porque o coração na Bíblia, ele tem uma outra linguagem, tem outro olhar, né? O coração é como se fosse o centro da pessoa, é aonde estão concentrados todos os sentimentos e as intenções dessa pessoa. Então, quando a gente vai ter o culto, quando a gente venera o coração de Jesus, nós estamos olhando 3 coisas dentro dele, principais. Alguém lembra? Quais são as 3 grandes coisas do coração de Jesus? Nós estamos aqui para poder aprender, né? Fazer vocês entenderem, pensar, né? Que eu acho que quanto mais vocês entenderem, mais vocês vão viver e vão contar para alguém, né? Que também vai aprender para aproveitar disso, né? Dentro do coração de Jesus, nós vamos venerar 3 coisas: o mistério da encarnação, a segunda coisa, o mistério da redenção, e a terceira coisa, a misericórdia infinita dele. Isso tudo que está dentro do coração dele para nós. Todas as obras da vida de Jesus são obras de amor, e do amor que saiu do coração dele, para nós. No mistério da encarnação, quando Deus, se imagina, Deus, ele entra no mundo, ele deseja entrar na nossa história. Já pensaram o que é isso? Ele deseja vir, tomar forma humana e ter um coração que bate. E aí passa o infinito, passa a ser visto no finito. Imagina que a gente vai poder contemplar esse coração em Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. A gente não tem essa dimensão que foi essa encarnação, quando Jesus vem por amor, por amor. E isso, se vocês quiserem ter essa frase gravada, está em João 15. Vocês que estão ficando atentos com a Bíblia, né? João 15, versículo 9, que Jesus diz assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Nós somos amados por Jesus, como Ele é amado pelo Pai. Então não é um amor reduzido, não, é um amor inteiro. Jesus, ele conta para nós esse amor, ele mostra esse amor, porque na nossa vida, gente, na nossa rotina, na nossa caminhada, nós temos que ter um centro onde a gente busca a bondade, a ternura, a força, para dar conta da caminhada da vida. Tem momentos fáceis demais na vida, mas tem momentos que, quando ficam difíceis, nós temos que ter uma fonte onde eu posso me nutrir, onde eu posso buscar aquilo que vai ser o meu sustento. Semana passada eu falava para vocês que o amor de Deus é a nossa âncora, é a nossa âncora, que tudo pode nos acontecer, mas a gente sabe que é amado. Isso é a segurança para que a gente caminhe bem na vida. Então, quando Jesus vem, né, e se encarna, ele encarna para revelar que a gente tem um Pai que nos ama, e a gente passa a ser filho de Deus. A gente não pode ser como qualquer filho, né? A gente é um filho adotivo, mas deveria ter no batismo e em Jesus o nosso olhar, né? A nossa visão, para poder falar: como é que eu vou acompanhá-lo? Como é que eu vou imitá-lo, se eu vou fazer parte do corpo dele? Então, Jesus tem muitas revelações com algumas místicas, né? 2 em especial, que é Santa Margarida Maria de Lacoque, que ele mostra o coração dele.
E uma outra santa, que eu devo errar como vou pronunciar o nome dela, mas eu não sei exatamente que língua que é o nome dela, não sei de que lugar ela é. Mas é uma menina que quando nasceu, a família achou que ela ia morrer, não sei por que razão, a literatura não conta. Levaram ela correndo ao padre, e o sacerdote, quando foi batizá-la, disse: é essa menina? Não, vai morrer não. Ela vai ser uma religiosa, vai ser uma grande santa. E através dela, muitas graças chegaram ao mundo. E ela foi uma mística. Então, quando aos 7 anos a família dela foi visitar um mosteiro, ninguém conseguiu tirá-la do mosteiro. Ela passou a viver no mosteiro com 7 anos de idade. E a família muito rica, doou muita coisa para fazer um mosteiro maravilhoso em determinado lugar, porque a família tinha muitas posses, mas o coração dela já tinha sido tomado. E um dia, no Natal, Jesus permite a ela, igual ele fez com a Santa Clara. Não sei se vocês lembram dessa cena no filme de Clara e Francisco, quando Jesus se coloca nos braços de Clara como um bebê, um recém-nascido, né? Isso é uma cena belíssima do filme, né? Mas com essa santa, também ela tem a graça de colocar no colo dela Jesus, menino. E assim como São João colocou o ouvido no coração de Jesus, no peito, e escutou o coração batendo, essa santa, que eu vou falar com vocês, que é Mechtilde, mas eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela também colocou o coração dela no dele, e percebeu que o coração de Jesus bate diferente do nosso. 4 batidas por minuto, bem lento. E são 3 batidas fortes e uma mais suave e mais comprida. Que ele fala que as 3 batidas é toda a onipotência do amor, toda a sabedoria do amor e toda a mansidão. Então são as 3 coisas da divindade. E a última batida é da bondade que ele revelou ao mundo. Então ele fala com ela: é verdade que meu coração bate devagar dessa forma, com 3 batidas fortes e uma lenta, por isso eu morri tão rápido na cruz. Vocês vão ter oportunidade de ler essas coisas. Olha, são tantas revelações que a gente não fica sabendo, né? Que é do coração dele. E ele conta que o desejo que ele tem conosco, pelo amor dele, pelo amor, é de viver conosco, é de caminhar conosco. A gente se coloca diante dele como filho. E quando você está como filho diante de um pai, você espera tudo do pai: de roupa, a comida, a estudo, a educação. E tudo a gente pode esperar do coração dele. Ele fala: então, se vocês precisam de mim como um pai, eu caminho com você como um pai, como um amigo mais fiel dos seus amigos, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis, como um esposo, como companheiro de viagem. E ele fala isso de uma forma tão linda, como um companheiro de viagem, que quando o caminho está muito pesado, eu carrego para te ajudar. É belíssimo. Pena que a gente usa tão pouco desse coração. Pena que a gente acredita tão pouco nesse amor de Deus por nós. E um dia essa santa também tem encontra com ele. Essas místicas têm né, elas tinham a oportunidade de ver Jesus várias vezes, né? E ela encontra com ele, e é como se ele tivesse espelhado. E ele mostra para ela que o reflexo, o espelho nos pés dele, é que é para a gente olhar para ele e se ver. Era a nossa tibieza, a nossa lentidão com o nosso crescimento espiritual. Como que a gente é lento? Que o reflexo do joelho é porque como que a gente tem dificuldade de reconhecer que nós somos criatura, né? A humildade é isso, né? É reconhecer que nós somos criatura e Ele Criador, sendo que Ele foi o primeiro a se curvar diante do homem, e que Ele depois baixou um pouco mais para lavar os nossos pés. E eu digo que Ele baixou tão mais para ser o nosso pão, nosso alimento. Que como Ele mostrava como é que os olhos, né? O que a gente olha, e como é que os nossos olhos, se a gente olha no espelho dos olhos dele, percebe o quanto que os nossos olhos estão escuros pela nossa desobediência e pela nossa infidelidade a Deus.
Como é que o nosso ouvido diante do ouvido dele é tão surdo? Porque o nosso ouvido ele teria que estar aberto na prontidão de ouvir e obedecer. E como nós estamos longe de poder ouvir, muito menos de obedecer. Quando eu fico lembrando de São José, que eu nunca vi uma pessoa tão pronta, né? Levanta, José, sai com sua mulher e o menino. Levanta e faz isso, José. José sempre pronto, nunca questionou, fez o que escutou. O nosso desejo, que a gente precisa ter um desejo de ter um coração que escuta. Então, quanto que a gente precisa olhar para Jesus e ver o quanto que o nosso coração ainda é lento para amá-lo. Quanto que a gente ama pouco a Deus e o próximo. A gente ama muito o próximo se ele nos dá alguma coisa, se é conveniente. Até a gente poder ter um amor absolutamente desinteressado. De ajudar, de cuidar, de fazer alguma coisa pelo outro, simplesmente porque ele é irmão. Mas eu não sei nada dele, não precisa saber não, ajuda. Aquele que ele colocou no seu caminho, hoje. Porque amanhã é outro dia, a história não repete. E como é que nós somos fracos e lentos para amar a Deus acima de tudo na nossa vida? É impressionante. E os nossos lábios, né, gente? A nossa língua. Eu paro e penso, São Tiago que fala isso, aquele que consegue controlar a língua, colocou um freio no corpo. Quantos problemas hoje a gente vive porque falamos demais? Estou falando mentira? Na gota. E tem uma coisa interessante que eu já comentei uma vez com vocês. A gente quando escuta alguém falar mal, porque não tem um trem que rende mais do que falar fofoca, né? Não tem uma coisa que rende mais na vida. O sono de todo mundo desaparece quando fala, vou te contar uma coisa, acabou. Eu vejo isso com os bebês, a partir de 7 meses, que é mais difícil examinar, que eu falo no ouvidinho deles assim, a tia Filó vai te contar um segredinho de amor. Ninguém precisa segurar a criança que eu vejo o ouvido. Ah, não mexe. Fala, isso tem 7 meses de idade. 7, 8. Esse ficou paradinho, isso é menina então aí que nem pisca. É impressionante. Como que a gente... Aí eu fico pensando, hoje, será que a minha boca, o que hoje eu falei? Será que eu usei meus lábios, a minha língua, a palavra, para louvar, para bendizer o nome de Deus, ou foi só para lamuriar? Para reclamar, para falar, ai está frio, ai que preguiça, ai que trabalho, e não para falar, nó, Deus seja louvado, acordei, não tem nada doendo, nó, louvado seja Deus, estou por sua conta. Olhar para ele e falar assim, como é que você me pensa hoje? O que você espera de mim hoje? Hoje eu estou só por sua conta? Agradecer o sol, agradecer o trabalho, agradecer a comida, agradecer tanta coisa para agradecer. Faz a lista de tudo que você tem para agradecer, não vai sobrar nada para poder reclamar. E aí Jesus fala assim, quero te ensinar 3 coisas. Falou para Santa Mectilde, mas eu acho que ele está falando para mim, eu ensino para vocês, né? Assim nós vamos, né? Ele não falou que era para mim não, mas eu aproveito, adoro ler os místicos, né? Amo ler os místicos. E Jesus fala com ela assim, vou te ensinar 3 coisas que vai ser muito bom para a sua alma. E eu fiquei apaixonada. E fala, cada vez que você pensar em dar graças a Deus, dar uma ação de graças, pense em tudo que foi feito por ti, quando eu te criei. Então, desde o momento que eu te criei, e porque pelo mistério da minha encarnação, eu vim para te salvar. Então pensa, e agradece tudo que foi feito por ti. Depois ele diz, quando você for agradecer de novo, pensa que você foi tirada, assim, uma graça você ter nascido. Nós te escolhemos, poderia não ter sido escolhida? Eu te escolhi, tudo que eu fiz, desde o momento da sua criação até hoje, para você estar onde está. E às vezes a gente esquece de lembrar, porque a gente não consegue imaginar tudo que Deus fez na nossa vida, para que a gente estivesse até aqui agora, escutando isso. Tudo que Ele já fez por você. Então quando você começar a agradecer, você fala, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, depois você fala assim, e se eu esqueci de alguma coisa, obrigado. É muita graça, é muita coisa que Ele fez por nós. E a terceira coisa, Ele fala de uma coisa maravilhosa, Ele fala, quando você pensar no futuro, na eternidade,
pensa em tudo que eu preparo para te receber no céu. Ah, que coisa chique. Você não tem, ele fala, você não tem dimensão do que está preparado para você. Ele fala, então pense alto, pense grande, comece a me agradecer pelo que eu preparei para você, porque aqui todos os seus desejos serão satisfeitos. Você não tem dimensão do que eu preparei para você no céu. Então pensa e comece a me agradecer hoje por tudo que eu já preparei para o momento que eu te receber. A gente tem tanto pavor desse momento que a gente nem toca no assunto, larga para lá, fala, não quer tocar nesse assunto. Mas é interessante pensar nisso. Como é que ele prepara? E ele fala de um jeito tão bonitinho, que da mesma forma, quando a gente recebe uma coisa preciosa, e a gente guarda aquilo, que ele também, ele caminha com tanto cuidado, porque ele tem que guardar com tanto cuidado todas as almas que estão entregues para ele. Que as nossas almas estão escritas e guardadas dentro do coração dele. Acho que só metade do que eu falei dá para a gente dançar a noite inteira e pensar o quanto a gente é amado e cuidado, e mesmo assim a gente ainda consegue ser infeliz, ser deprimido, ser tenso, preocupado, angustiado. Não cremos num Deus que pode nos amar tanto. Quando Deus tem uma preocupação imensa pela nossa redenção, Jesus fala, eu por amor eu vim, e por amor a você eu sofri tudo, para sua alma. E na nossa redenção, você imagina, Jesus ficou como aquele que a gente adora ler, as parábolas da misericórdia dele, que é aquele que nos busca como ovelha perdida, aquele que nos procura como aquela mulher que perdeu a moeda, como o pai que recebe o filho. É ele, né, que está sempre atrás de nós, sempre correndo atrás de nós. E aí ele mostra uma imagem maravilhosa para essa santa, que ele convida ela a deitar o ouvido, fala, deita, coloca a cabeça, reclina nos meus pés. E ela coloca o ouvido em cima da chaga do pé dele. E ele fala com ela assim, o que você está ouvindo? E ela fica sem saber se podia responder para ele. E ele fala, você não percebe uma caldeira fervendo? Sim. Pois é, isso é como, está fervendo mesmo, é como se me dissesse, corre, corre. E eu corri muito, ele fala, eu corri muito, estava sempre apressado, ia de cidade em cidade, pregação por pregação, na minha aflição, de cumprir tudo para buscar você. O desejo de Jesus de buscar cada um de nós, de lutar pela nossa salvação, de nos tirar do reino que a gente estava das trevas, para nos levar para um reino de luz, para mudar a nossa história, a nossa vida. Esse é o coração dele, que sofre um amor tão alucinado e tão pouco valorizado. São Francisco ficou cego de tanto chorar, porque ele falava, o amor não é amado. Ele chorou tanto que ele ficou cego, porque o amor não era amado. Diferente de hoje. A gente pensa, vocês pensam nesse amor dele? Vocês pensam de verdade assim, nossa, como eu sou amada? Como Deus me ama? Como Ele cuida de mim? Como o coração dele, como Ele mostra para ela, é um abismo de misericórdia. Essa misericórdia que a gente não vai conseguir compreender. Porque Ele ama, Ele cuida de cada filho, né? Ele fala que se a gente quisesse ir até Ele, que tem 3 tipos de homens, Ele fala. Tem aquele que parece estar paralisado, que morre de medo de mim, que tem medo que não chega em mim. E por que tanto temor? Ele fala, se Ele vier, eu o curarei dessa paralisia, de tantas coisas, e de tantas coisas Ele pode chegar, se Ele só chegar até mim, e disser que quer. Ou de muitas vezes Ele fala, tem aquele homem inquieto, nervoso, aflito, pensa na minha paixão, e de como eu fui paciente, para poder tolerar todos os sofrimentos. E você vai se acalmar, diante às vezes de tão pouca coisa. E Ele fala, e aquele homem que faz tudo de uma forma desleixada, é porque na verdade Ele fala, é a sua tibieza em me amar.
em ter cuidado com as minhas coisas. A gente fica envergonhada quando vai lendo as coisas de Jesus, né? Desse cuidado apaixonante. Ele tem um amor apaixonado por cada um de nós. E que a gente não consegue corresponder a esse amor, porque a gente nem pensa num coração que nos ama tanto, que bate por amor a cada um de nós. Ele fala da alegria que ele sente quando cada um de nós arrepende de um pecado, não por medo dele, mas por amor. E é tão interessante que ele diz assim: todos nós que somos leigos, quando pecamos, que a gente machuca, né? A gente fere de novo, é como se ele tivesse novamente preso à cruz. E a gente também suja o rosto dele. Mas que quando um sacerdote ou uma freira, uma religiosa, peca, rasga o coração dele. Porque o sacerdote, ele nasceu dentro do coração de Jesus. Então, quando a gente também tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente está rezando pela santificação dos sacerdotes. Então, quando eu trago para vocês uma pincelada sobre o coração de Jesus, é porque a gente precisa voltar o nosso olhar para um coração que nos ama sem igual. E às vezes a gente fica vivendo relacionamentos e a vida mendigando afeto, sendo mal amada, mal cuidada, mal olhada, cuidada de qualquer forma, e a gente aceita os nadas daqui, mendiga sentimento, e não temos condição de compreender um amor incondicional como o de Deus por cada um de nós, que não quer ver a nossa vida como está, mas é capaz de transformá-la, de colocar onde Ele sabe que nós podemos chegar, se apenas você disser: entra, a casa é sua, porque Ele bate todos os dias a porta do seu coração. Imagina, Ele nos ama com o amor que o Pai o amou, e a gente simplesmente ignora esse amor ou despreza esse amor. Porque o ser humano é assim, quando alguém fica sabendo que você é muito amado, fala: fulano gosta de você, você fala: nem ligo. Mas o dele, a gente deveria se lançar nesse coração, porque isso é uma fornalha que queima sem nos consumir. E queria sugerir a cada um de vocês uma tradição antiga da igreja, que eu não sei que quantos de vocês conhecem, já fizeram isso, que se chama entronizar o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus em casa. Alguém já ouviu isso? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Vocês já fizeram a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa? Alguém já fez? Não? Isso é uma tradição maravilhosa na igreja. E as pessoas que sabem que, na verdade, entronizar o coração de Jesus é dar a Ele o lugar dele dentro de casa. Ele é ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da família, ser, na verdade, o grande amigo da família, ao qual a gente vai poder conversar com Ele. Ele vai ser o centro. Então, como é que isso funciona? Como é que isso funcionou? Essa entronização, ela aconteceu baseado na história, na relação de Jesus em Betânia. Porque quando Jesus foi a primeira vez na casa de Lázaro, Maria e Marta, imagina, passou alguém por lá, uma família muito rica, e falou com eles assim: você poderia receber um pregador itinerante? Era um pregador itinerante? Pode. Família abastada, né? Pode. Aí chegou Jesus com aquela leva dele, né? Uns 13 homens pelo menos. Chegou aquela turma, e eles receberam ele como uma visita. Sentaram distantes, comeram, a conversa foi agradável, Jesus muito agradável, observava todo mundo, comeram e foram embora. E na hora de ir embora, Lázaro e Marta devem ter ido levar Jesus à porta e falou com ele: tá, depois você passa aqui. Não é assim que a gente faz com quem a gente não é muito íntimo, né? Depois você volta. Mas Jesus voltou, né? Porque ele era terrível, voltou. Aí ele voltou e a conversa já foi melhor. Lázaro já sentou mais perto dele, e a conversa foi interessante, o bate-papo foi bom, e Lázaro gostou dele, Marta gostou. E aí, quando Jesus foi embora, Lázaro falou com ele assim: aqui só volta? Passa aqui de novo. Jesus falou: eu volto, Lázaro. E voltou.
Só que a terceira vez que ele voltou, a conversa já foi completamente diferente. Porque Lázaro assentou de frente a Jesus, ajoelhou diante dele, encostou o cotovelo dele no joelho de Jesus, olhou para Jesus e falou assim: Senhor, essa casa não era assim não. Aqui nós éramos 3. Era Marta, Maria e eu. Mas Maria foi embora e ela se tornou prostituta dos leprosos. E Lázaro chora. E aí Jesus olha para ele, e essa cena me emociona tanto, porque eu acho belíssima. Fala com ele: não chore, Lázaro, eu trarei Maria de volta. Levou ou não levou Maria de volta? Não teve o último jantar que Maria lavou os pés de Jesus, não quebrou aquele bálsamo, aquele perfume, que Judas falou: mas por que ela está gastando tanto dinheiro com esse perfume? Lembram disso? Então ele voltou. Então qual é hoje o objetivo quando a gente coloca o Sagrado Coração de Jesus em casa? É para ele ser o grande amigo, para a família se reunir diante dele e contar as alegrias do dia, mas também a tristeza, como Lázaro contou. Porque a gente vai colocar isso no coração de Jesus. E vamos ensinar as crianças a contar tudo para o coração de Jesus. Se já anda de bicicleta, se fez boa prova, se não fez boa prova, se o pai perdeu o emprego, se o pai ganhou um emprego, ele passa a ser o grande amigo da família. E Jesus faz 12 grandes promessas sobre isso, belíssimas, que ele disse para Santa Margarida Maria Alacoque, e que vale a pena vocês conhecerem, se vocês não conhecem. Ele fala da casa que tem entronizado o coração dele, das promessas que ele traz. É belíssimo. Jesus não precisa prometer nada, porque já nos criou, nos salvou, nos revelou um pai, nos deu uma mãe de presente, não precisava te falar mais nada. Mas mesmo assim, ele continua somente a dar, a dar. Então, e com isso, hoje a gente faz o que a gente chama de hora santa. Uma vez por mês, é um pedido de Jesus, que Jesus fez a Santa Margarida Maria Alacoque, que da primeira quinta para a primeira sexta-feira do mês, na noite de 11 à meia-noite, fizesse companhia para ele. Então existe um livro que chama Hora Santa, que a gente fica fazendo companhia para Jesus de 11 à meia-noite em oração com ele. É chamada Oração Noturna do Lar, que hoje a gente faz pela internet e as pessoas acompanham. A gente fica com ele de 11 à meia-noite. Geralmente são textos belíssimos, que tem a hora que a alma fala e a hora que ele fala. É muito lindo. São coisas que vale a pena vocês procurarem para poder crescer essa intimidade com ele. E Jesus deixa uma outra coisa que ele diz, que se ele ensina, ele fala: às vezes você precisa interceder na vida de alguém, rezar por alguém que está preso por um pecado, um vício. E hoje tem tanta coisa grave, tanta coisa mais grave que a gente podia imaginar, tantas famílias sofrendo, e o alvo hoje são as famílias, né? Então, tantos tipos de vícios difíceis, que às vezes as pessoas precisam ser libertadas de tantos pecados sérios. Então Jesus dita uma oração linda, que eu mandei para a Pati, para ela colocar no Instagram dela, e vou colocar também no meu Instagram, para que vocês possam rezar. Ele fala que essa oração é muito forte, isso ele mesmo fala, porque é uma oração baseada somente no amor. Ele fala: pelo amor que eu fui até a Virgem e me encarnei, pelo amor que eu aceitei ser enrolado nos paninhos, pelo amor que ele foi atado à coluna para ser flagelado, tudo baseado no amor. A gente pede a intercessão para que aquela pessoa seja libertada, porque tem coisas que de verdade somente o amor de Deus para poder libertar. Então, quando a gente vive tantos sofrimentos, famílias com maridos viciados em jogos pela internet, em ações via internet, ou em pornografia pela internet, e com isso gerando custos e falência, e tanto problema que a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Se a gente tem uma oração dessa tão poderosa na mão, que vocês conheçam alguém ou querem interceder na vida de alguém que precisa de receber a graça de Deus, de ser libertado, rezem.
Essa oração foi ditada por Ele, para uma santa. Então que a gente possa aproveitar isso vai estar nos Instagrams, que vocês possam pegar isso. Então tantas armas Jesus deixa na nossa mão, para nos mostrar que o poder da oração é incalculável. Mas nós vamos rezar no coração dEle, como oração ditada por Ele, para libertar quantas pessoas, quantas famílias hoje vocês conhecem que precisam de uma libertação? Quantas? Porque hoje, se eu quiser destruir uma família, eu pego um membro e destruo. Então, o remédio nós temos. Então, que graça nós temos de saber que o coração de Jesus é a nossa fonte segura de amor, de esperança, que nos sustenta, que nunca vai faltar na nossa vida e que nós podemos sempre ter essa certeza de um amor que nos acompanha, sempre, que não muda de ideia, que é eterno, que vai cuidar de nós sempre. O amor de Deus, Ele não vai mudar porque eu fiz alguma coisa de errado. Deus sempre vai nos amar, e quando a gente peca, Ele agarra mais no pescoço da gente para não nos perder. Jesus não quer nos perder, essa é a misericórdia infinita dEle. Ele quer salvar a todos, a todos. O amor dEle por nós é incondicional. É uma das coisas mais lindas que a gente tem na vida, é saber que somos amados. Então, se hoje tem alguma situação na sua vida que te entristece, que te aborrece, lembra desse amor. Fala, existe um coração que bate somente por mim, que me ama, que cuida de mim, e que se eu for até ele e falar Jesus, vai falar o que foi. Conta para ele, coloca lá no coração dele. Fala, Jesus, me esconde na sua chaga, estou passando uma fase tão difícil, me esconde dentro do seu coração, me esconde, deixa eu ficar ali descansando dentro do seu coração. Me ajuda a colocar minhas preocupações, meus medos, minhas angústias, as minhas tristezas dentro do seu coração tão sagrado, porque somente o Senhor pode mudá-lo, pode mudar tudo do meu, da minha vida, da minha história. Então a nossa confiança nesse coração é a nossa salvação, é certeza que nós estamos seguros. Por quê? Porque eu tenho um coração que me ama, que bate por mim, todo poderoso, todo bondoso, todo manso, todo cheio de sabedoria. Então é Ele que nos dá sabedoria, que nos dá mansidão, Ele que é toda bondade, é Ele, somente Ele. Vamos buscar refúgio aonde? Como diz Pedro, aonde iremos, Senhor, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Então não existe ninguém como Deus na nossa vida, como Jesus na nossa vida, e não existe nada mais adorável que o Seu sagrado coração. Eu queria hoje deixar só pincelado para vocês um desejo de conhecer esse coração que bate por você, e que a gente possa realmente pedir a Ele que a gente seja escondido nesse coração, e até descobrir por essa santa que até o nosso purgatório nós podemos passar escondidos, agarrados no coração dele. É muita graça. Então que Deus nos ajude nessa caminhada, não sozinhos, mas pela intercessão de Nossa Senhora, que o coração imaculado de Maria e o sagrado coração de Jesus são sempre muito juntos, e eles estão sempre atentos às nossas orações. Quem falou isso? Foi o anjo de Portugal, quando começou a preparar os meninos antes da aparição de Nossa Senhora.
os corações de Jesus e Maria estão juntos, estão sempre atentos às orações de vocês. Nada passa sem que eles saibam. O que nos resta e precisa? Confiar. Então que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite e nos ajude a confiar nesse amor imenso que transborda por nós, onde gera vida para nós, onde nos restaura, nos põe de pé, nos revitaliza e nos fala: coragem, a carga está pesada, eu sou seu companheiro de caminhada de eternidade, eu carrego o excesso para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.